Opa, estamos aqui mais uma vez, na segunda parte dessa mensagem agora, com o título Criado para se tornar semelhante a Cristo. Nós terminamos aqui a primeira mensagem, muito importante, por isso eu faço duas, porque esse tema, no meu particular aqui, no meu entendimento, é um tema de muita relevância, de muito significado e tende a nos dar uma ideia maior sobre esse tema. Vamos lá? A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: conforme o Espírito Santo opera em nós, tomando-nos mais e mais como Ele e refletindo sua glória cada vez mais. Então, o processo do Espírito Santo é nos tornar mais semelhante a Jesus. Esse é o momento. Chamamos isso de santificação, né? Santificação. O que é santificar? É nos tornar puro, é nos procurar separar das coisas a qual não pertencem a Deus, tá bom? Então tá aqui essa coisa maravilhosa chamada Espírito Santo. E deixar um texto aqui que fala assim, olha: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e poder de fazer o que lhe agrada. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, nos fazer santo. Tanto que a palavra já diz, Espírito Santo. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Isso quer dizer que o Espírito Santo tem que habitar na sua vida. Ele tem que fazer parte da sua vida continuamente. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois esse é o segredo. Cristo vive em nós e só vai acontecer isso quando dermos lugar ou demos permissão ao Espírito Santo fazer a nossa vida. Agora, talvez você me pergunta, mas pastor Wagner, como fazer isso? Como vou fazer isso tudo? É simples. Vamos aqui dar três tópicos para que você possa aprender a fazer isso. A primeira é: devemos cooperar com o Espírito Santo. Se não houver uma cooperação, não vai haver a ação do Espírito Santo na sua vida. Então é muito importante isso. Por toda a Bíblia, devemos dar uma importante verdade. Vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência em fé. Deus só vai trabalhar se você atender a Ele. Não adianta nada, queridos, me perdoe aqui a minha franqueza, nós ficarmos 24 horas na igreja, ou sermos isso, ou vamos na igreja, ou lemos a Bíblia, dizemos que temos fé, etc., mas não agimos conforme o que nós assim falamos. A obediência, ela é fundamental, ela é o primeiro passo, ela libera o poder de Deus, e Deus só espera que nós demos esse passo. Deus só abençoou Josué e abriu o rio Jordão depois que ele fez o seu ato de fé. Ele primeiro foi lá e depois mandou seus líderes pôr os pés nas águas, e as águas se abriram. Nós fomos aqui relatar pessoas como Abraão, Moisés, Davi e tantos outros mais que podemos dizer que deram esses passos e Deus operou na vida deles. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 22, 24, diz o seguinte: os três deveres que nos transformamos semelhante a Cristo. Primeiro deles, vamos lá, como fazemos isso? Devemos abandonar a nossa maneira antiga de agir. Esquece o passado. Não vamos viver como vivia antes. Olha o que Paulo fala. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem que ir embora. Está completamente corrompida. Livre-se dela.
Isso não te pertence mais. Aquela vida não te pertence mais. Temos a segunda ainda. Devemos mudar nossa forma de pensar. Diz aqui o texto: deixe que o Espírito transforme a sua vida, a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra aqui grega transformado é a palavra metamorfoses, que é usada atualmente para descrever aquela fantástica transformação sofrida pela largata para se transformar, para se tornar uma borboleta. Se você trabalhar e obedecer o processo, tudo vai se dar bem. O problema hoje é que as pessoas querem não obedecer o processo. E por conta disso não consegue chegar àquele padrão que Deus quer que nós cheguemos. Terceiro lugar, terceiro dever. Precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma de hábitos. Você cresce, nós crescemos com vários hábitos, com tradições, ensinamentos no dia a dia, às vezes hábitos meio exagerados, outros bem ruins, e tudo isso tem que transformar. Esse é o X da questão, esse é o problema, é transformar esse caráter, mudar tudo. Ninguém muda de uma hora para outra, demora um pouquinho. Então diz o texto bíblico: reviste-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Vamos lá, um segundo agora? Deus usa a palavra, as pessoas, as circunstâncias para mudar você. 3 fatores são dispensáveis para desenvolver o caráter. A palavra de Deus, ela supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Então, verdade, apoio e ambiente são 3 coisas que têm que ser mudadas na nossa vida. Então, você aprendeu algo, agora a verdade é o que prevalece, é a Bíblia Sagrada. E é pedir apoio das pessoas, E elas também, e as circunstâncias também, elas de alguma forma vão favorecer você. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir regularmente com os outros crentes e aprender a confiar nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Deus do que você possa imaginar. Então você precisa ler a Bíblia, precisa estar bem próximo dos seus irmãos constantemente e também e saber confiar que o ambiente que você está possa também te ajudar a crescer. Terceiro e último ponto que devemos fazer para poder pedir para que o Espírito Santo possa operar na nossa vida é tornar-se semelhante a Cristo. É um lento e longo processo de crescimento. Como nós falamos aqui, tem que obedecer o processo. Falamos ali da metamorfose, da largata para virar borboleta. Se você for ali interromper aquele processo, você vai atrapalhar e a borboleta ela vai morrer. Maturidade espiritual não é instantânea e nem automática. É um desenvolvimento que durará o resto da sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos iguais a Ele. Nós somos um trabalho em execução ainda. Não vai terminar assim de uma hora para outra. Sua transformação espiritual, no que refere a desenvolver seu caráter, durará o resto da vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra. Ela só será terminada quando você for para o céu e quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que finalmente fomos capazes de ver Jesus em perfeição, e tornaremos perfeito como Ele. Olha o que diz a Bíblia.
Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Aleluia. Então, estamos aí. Agora, a questão toda, que às vezes complica esse processo, é que nós queremos muito fazer e esquecemos de ser. Ser é muito mais do que fazer. Às vezes nós nos preocupamos. Esse era um problema que vivia a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Eles faziam muito, Jesus elogiava o trabalho deles, mas faltava algo na vida deles. Que eles fossem de Deus, fossem mais próximos de Deus, mais parecido com Deus. Então, muitas coisas que acontecem hoje, a gente faz muita coisa, mas nós esquecemos de nos tornarmos semelhante a Cristo. E esse é o propósito, também um dos propósitos aqui, que nessa terra que temos que ser, igual a Jesus. Ok, queridos? Então, porque o caráter, na verdade, ele será levado para a eternidade. Agora, o que nós fazemos nessa terra, vai ficar aqui nessa terra. Né? Não vou levar. A gente não vai levar nada não vou levar os nossos empreendimentos, as nossas... Tudo, não vou levar lá para o céu. Ok? Aqui tem uma advertência bíblica do apóstolo Paulo, Romanos 12, 2. Não se torne tão bem ajustado à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora, ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para nível de imaturidade. Deus produz melhor em vocês, desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Então, o que temos que fazer aqui é ir contra a formação dessa cultura. Preste atenção nisso. Eu não quero entrar em detalhes sobre essa questão aqui, porque o assunto em si, o tempo em si não nos permite. Mas quantos de nós, às vezes dentro da igreja, seja cristã, o que for, mas estamos deixando que a cultura, ela entra dentro da nossa vida, a cultura mundana, do mundo, entra nas nossas vidas. E nós temos que interromper isso nas nossas vidas. Né? O que aprendi no mundo, na minha formação, até que ter deixado para trás, como nós já mencionamos aqui. E dar continuidade ao que Cristo tem para nós. Ok? Deixo essa palavra para você, que Cristo possa te abençoar cada dia mais. Deixa um lembrete para você, o céu é o nosso limite. Até amanhã com mais uma mensagem profética para a sua vida.